não só a mudança física, mas o bem-estar que a mudança física, de uma forma saudável, também te influi na sua energia, no seu campo espiritual, na felicidade, nas coisas que você atrai para sua vida, no seu bem-estar também. E aí as coisas ao redor de você vão começando a fluir. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do seu podcast Made in Brasil, onde a gente traz a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns, para que elas possam compartilhar dicas, insights, para que você possa entender o caminho que elas seguiram, quais as habilidades elas desenvolveram, qual a mentalidade, comportamento, para que você possa aprender e aplicar no seu dia a dia também para melhorar seus resultados. Meu nome é Dom Barros e eu estou aqui com Carol Viudes. Fala galera, tudo bem? O episódio de hoje vai ser irado, a gente vai falar sobre longevidade, sobre vida feliz e saudável. Tenho certeza que vocês vão curtir demais e aproveito para deixar o convite para vocês se inscreverem no canal, que vocês recebem os conteúdos semanais e também toda vez que vocês clicam no like, que vocês clicam no gostei, ajuda que esse conteúdo chegue em mais e mais pessoas. Exato. E para falar desses assuntos, né, inclusive alguns que me interessam muito, vai ser muito legal, porque tem um monte de coisa que eu particularmente quero perguntar, dessa parte de medicina integrativa, ortomolecular, a parte esportiva também. A gente tem aqui um convidado super especial, né, que é também um grande amigo, médico, né, oftalmo, e tem algumas especialidades que eu vou deixar para ele apresentar, para não ter perigo de eu esquecer de nada, né, importante, mas é um cara que entende muito, tem me ajudado muito, né, ao longo dos últimos anos, recentemente também acompanhando a Carol, né, para a gente buscar melhorar a qualidade de vida, ter mais energia, melhorar a performance, melhorar o físico, e eu tenho certeza que vai agregar demais para vocês. Com vocês, meu grande amigo, Vitor Panic, seja muito bem-vindo. Aí, bem-vindo. Obrigado pela introdução, Dom e Carol. Meu nome é Vitor Panic, eu sou médico, formado em 2005 já. Nossa, 18 anos passados, né? Quase 18 anos, né? Como ele falou, minha primeira área de atuação, médico clínico geral, fiz oftalmologia, especializei em plástico ocular, mas já logo em 2009, quando terminei, eu fui atrás de pós-graduar em nutrologia, medicina da longevidade, modulação hormonal, ortomolecular, né? Uma coisa que ligava também não só cuidados com a saúde física, mas também prevenção e o que a gente pode fazer para envelhecer melhor, né? Eu tenho um histórico de uma infância de sobrepeso, né? Sempre briguei com a balança, com peso, então assim, sempre fiz atividade física desde que me conheço por gente e não conseguia atingir nunca a minha meta de peso. Sempre olhava aquilo lá é para quem é magro, né? Aquilo lá é para quem tem geneticamente favorecido, digamos assim, né? Então, sempre me cuidei fazendo atividade física e nunca tinha a resposta que eu queria, né? Que eu olhava lá no alto e falei, aquilo não é para mim. E mesmo depois de ter investido nessa parte de nutrologia, de parte de medicina esportiva, né, muito ligado ao esporte, treino, suplementação, alimentação, teve um ponto da minha vida que eu consegui virar a chavinha, né, mudar o meu metabolismo, essa parte me encantou também, e poder transmitir isso para as pessoas. Então, assim, não só a mudança física, mas o bem-estar que a mudança física, de uma forma saudável, também te influi na sua energia, no seu campo espiritual, na felicidade, nas coisas que você atrai para sua vida, no seu bem-estar também. E aí as coisas ao redor de você vão começando a fluir, né? E eu acho que eu estou nesse ponto na minha vida hoje, né? Demorou, não foi fácil, mas hoje eu sou mais realizado, não só por poder também ajudar as pessoas a atingir o objetivo delas, às vezes nem é tão grande, então uma performance física de um atleta, às vezes é só se olhar no espelho e se sentir bem. Legal. Mas tem gente que quer prevenir doença, né? E hoje, o meu foco é envelhecer com saúde. Como eu vou estar daqui, sei lá, 30 anos, né? Há 20 anos atrás era daqui 40. Tá diminuindo o tempo e cada vez eu tô me sentindo melhor. Entendeu? E eu não quero estar ou menos dependente de remédio, medicação possível. Eu quero poder pegar um neto, se vier ter netos, né? Sem ajuda e lembrar das coisas, entendeu?
ter energia, ter libido, sabe? Não passar. Hoje em dia, queira ou não, a medicina tradicional estendeu a vida das pessoas, mas muitas vezes a metade ou um terço delas atrelado a remédio. Sem energia, sem disposição, dependendo dos outros para lembrar das coisas, às vezes até para andar, entendeu? Eu prefiro viver meus anos a mais com qualidade, essa é a ideia. Legal, e com essa introdução você também abriu vários pontos que a gente quer aprofundar, né, Ká? Acho que pra gente começar, todo mundo, né, tá buscando ter uma melhor qualidade de vida, viver mais, a gente vê o quanto, né, essa pirâmide dos anos se inverteu, a gente tá falando, a gente fica estudando, né, as pessoas podem chegar a viver 100, 150 anos, a gente pira em cima disso, e pensando nesses pilares, quais são os pilares para você ter um estilo de vida feliz, saudável, ter longevidade, viver mais e melhor, né? Eu digo que os pilares de uma vida, né, da longevidade, de uma vida saudável, são uma alimentação com bons nutrientes, né, uma boa alimentação, um gerenciamento do estresse, com sono bom também, né, hidratação com água, atividade física, né? Legal. Muitas vezes o controle hormonal, né? Uma regulação hormonal e suplementação, tá? Suplementação com bons nutrientes, às vezes vitaminas, minerais ou até mesmo a própria reposição hormonal. Legal, Doc. Doc, né? Tô acostumado. É o apelido carinhoso de Doc aqui. E quando você fala de alimentação saudável, eu vou te pedir para trabalhar um pouco mais esse tópico, porque é interessante, até, assim, posso chamar de desinformação, né, da maioria das pessoas. Lembro que quando eu te conheci, né, uma coisa que eu achava que eu gostava de tomar era leite. Né, leite, pão, né, queijo e tal, e aos poucos você começou a me orientar, né, e começou a me mostrar, né, e me ensinar, e trazer um pouco, né, desses novos conhecimentos, né, em relação, de novo, a leite, a glúten, né, o tanto que faz mal, tal. Comenta um pouco sobre isso, né, sobre esses tipos de alimentos, o que é uma alimentação saudável, na sua visão. Tá. Primeiro, uma alimentação saudável é uma alimentação baseada em alimentos praticamente sem a interferência do homem. Né? Uma alimentação praticamente do jeito que o alimento veio da terra, né? Com pouca interferência humana, seja a proteína, né? Animal ou não, né? Ovos, peixe, frango, carnes de aves, né? Ou carnes de vaca e outros animais, as frutas, legumes, as verduras, praticamente na sua forma do jeito que vieram da terra. Né? O que você falou do leite ou do glúten, tá? Não é que eu sou anti nem contra. Tá? Acontece que a alimentação, hoje em dia, ela é baseada praticamente em farinha, um produto industrializado, né, diariamente, ou leite derivados diariamente. Né? O leite de vaca, estou falando, né? O leite de vaca. O ser humano foi feito para ser alimentado com leite materno, certo? Até a sua fase de desenvolvimento. Depois disso, o uso diário do leite de vaca, ele não tem só. A vaca de hoje não é mais igual a vaca que foi de 70 a 60 anos atrás. Não, independente, o ser humano não foi feito para digerir lactose, tá? Isso a gente sabe, tá? Existem graus de intolerância, mas praticamente a gente não é feito para digerir, tá? Mas não é o problema ingerir de vez em quando. O problema é a regularidade. E não só lactose, também existe a proteína caseína, tá? Que também ambos são inflamatórios ou afetam a nossa parede intestinal, tá? Pensa no intestino como uma mucosa que recebe tudo que a gente ingere do meio exterior, vai parar no seu intestino, certo? E hoje em dia, cada vez mais com ciência e estudo, a gente vê que o intestino é muito mais do que só um órgão para você eliminar toxina, os resíduos dos alimentos da sua alimentação, tá? Tanto que chamam de segundo cérebro, para mim já é o primeiro. Tá? Quando você ingere um alimento dito inflamatório ou industrializado ou com toxinas, com produtos né,
com metais, com agrotóxicos, com antibióticos. Por exemplo, a vaca hoje em dia dão milhares de antibióticos a vaca leiteira para ela. Não só antibiótico, como hormônio, né? Então, a vaca, digamos, a vaca orgânica que vive no pasto, ela vive 20 anos. A vaca leiteira dura 5 anos, tem 5 anos de vida. Olha, não sabia. Né? Ela fica lá com as bombas para retirar a leite dela o ano inteiro, ela tem inflamação, mastite, que é a inflamação da teta da vaca, né? Eles dão antibiótico para ela, dão hormônio para aumentar a produção hormonal, né? Então, não é igual o leite da origem. E mesmo assim, existem os intolerantes, né? Altamente intolerantes. Hoje em dia fala assim, intolerante à lactose, as pessoas que comem e passam mal, né? Que tomam. Mas as pessoas estão tendo reações indiretas, né? Você só fala intolerante àquela pessoa que come e passa mal, mas esquecem de ver a pessoa que tem rinite alérgica, que fica com o nariz congestionado com frequência, né? Às vezes dermatites, problema de pele, acne, né? Estufamento abdominal. Ela pode até estar indo ao banheiro normalmente, né? Mas aquela alergia, aquela rinite alérgica, aquela crise de asma que ela tem, até mesmo problema de pele, não associa a isso. E a lactose, a caseína, né? A caseína, se você for ver trabalho científico, ela é até mais alergênica do que a lactose. E aqui ninguém fala da caseína, todo mundo fala da lactose. Um dia vamos falar da caseína, né? Entendi, é que agora o marketing tá na lactose, né? Aí fazem o leite lac-free, que é industrializado, tá na caixinha de alumínio, que libera alumínio continua sendo um leite que foi de uma vaca que tomou antibiótico, que tomou hormônio, que dura sei lá quantos meses na caixinha de embalagem de alumínio, né? Mas ele colocaram enzima lactase, mas ele continua tendo caseína. Então, assim, deram uma mascarada, um jeitinho de vender, você vai melhorar talvez seu sintoma intestinal. Mas é aquela rinite alérgica. Eu sou uma pessoa que minha mãe passou minha vida, eu lembro da minha infância inteira indo para o hospital com crise de asma. Qualquer ambiente que eu entrava, o nariz trancava, né? Com 15 anos de idade, por conta própria, porque já estudava, né? Já queria fazer medicina, eu estudei, via dieta da proteína, não sei o que, cortei lactose na minha vida, o leite, não a lactose, né? O leite fresco de vaca, tá? E pão. E se sentiu Nunca melhor? mais tive alergia. Uau. O glúten tem relação também com rinite ou não? O trigo existe também. O trigo tem uma alta alergenicidade independente do glúten, mas o glúten também é uma molécula que o ser humano não foi feito para digerir. Tá? Eles, como se fosse, machuca a parede do intestino, transforma a parede do intestino permeável a substâncias que não deveria. Né? Isso chama-se leaky gut, né? Do inglês leak de vazamento, gut de tripa, né, entranhas, né? E isso é uma condição já comprovada, tem trabalho científico, e então a gente chama que isso aumenta a permeabilidade intestinal, tá? Não é só o glúten, é o trigo, é o produto industrializado, é a gordura ruim, os metais pesados, agrotóxicos, antibióticos. Quando você toma antibiótico, você mata a sua flora bacteriana natural. O antibiótico mata a bactéria nociva, mas mata boa também, ele não escolhe. Eles têm que evitar, né? Às vezes a gente fica doente, quer já tomar um antibiótico logo, a gente vê que o médico não quer dar. E exatamente. A gente não entende, né, o quanto ele vai também matar as bactérias. O antibiótico, o anti-inflamatório, até outras medicações também, podem romper essa integridade da parede intestinal. Olha. E isso que você falou, eu falei aqui, eu não sou contra. Eu ingiro, só que às vezes. Tá? Por exemplo, você vai pegar um queijo de maturação mais longa, tipo um gorgonzola, grana padano, pecorino, queijo tradicional, a lactose já foi e essas proteínas já foram embora. Legal. É um queijo que tem ainda uma proteína, tem uma gordura boa, é interessante se ingerir. Mas tem que tomar cuidado com a industrialização. Eu estava vendo outro dia, até mencionei isso no Instagram esses dias, que o mesmo queijo, por exemplo, parmesão italiano, você vai lá, olha, tem, o que é o ingrediente? Leite, sal e a levedura, talvez mais um, né? Aí eu fui ver um parmesão nacional, tinha mais de 8 ingredientes, sendo que fazer queijo você precisa de 3. Olha. Então, às vezes, né, você pode estar sendo processo de industrialização para conservar o alimento ou para deixar mais rentável, pode também te afetar. E não é que eu não como. Eu ingiro, tá? Às vezes, se eu extrapolo, eu vou lá ter os meus sintomas, gastrointestinais, estufamento, mas, por exemplo, como eu mencionei no começo, problemas, eu tinha muita dermatite na pele. Se passava o dedo em mim, eu ficava com vergão vermelho, meu irmão até desenhava,
Caraca. Tirava sarro. E eu nunca, a gente veio numa cultura de comer pão, de tomar leite, Aham. né? Todos os dias. E não é que eu cortei. Eu simplesmente diminuí aquela necessidade de gestão diária, aquele hábito de precisar de tomar leite todo dia, de comer pãozinho francês, né? Como às vezes. Legal. E não tenho mais esses problemas. Então, isso melhorou muito. E não é só a imunidade, é energia, é disposição, porque o nosso intestino também produz neurotransmissor. Serotonina, 95% da serotonina produzida no intestino. Quando a gente ingere substâncias com açúcar, doces, eu sinto uma queda de energia. Isso tá super relacionado Sim, não digamos, com açúcar? com o produto, com a alimentação, com esses alimentos industrializados. O açúcar em si, ele tem o poder de né, subir sua glicemia rápido. Nosso açúcar no sangue rápido, né? Isso é glicemia, tá? E quando o nosso açúcar no sangue sobe, a gente tem uma resposta do nosso organismo de produzir insulina. E a insulina, ela faz baixar o açúcar. Quando você come um alimento altamente concentrado num carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, como o açúcar ou um doce que tem o poder de subir sua glicemia rápido, sua insulina sobe muito rápido, aí sua liberação de insulina no sangue aumenta, então você tem uma hipoglicemia rebote. Logo, quando de repente abaixa a sua glicemia, baixa também sua energia. A própria insulina, nível alto de insulina, tem relação com baixa energia, independente do nível de glicêmico, né? E o que acontece quando sua glicemia baixa? Você não só tem uma moleza, como você já tem vontade de comer de novo. E você vai comer o quê? O que dá energia rápido. Você vai atrás do carboidrato, você vai atrás do pão, você vai atrás do doce. E esse sobe e desce da sua glicemia ao longo do dia, e esse alta de insulina, a insulina é um hormônio, o quê? Anabólico, né? Então, um fisiculturista que come de 3 em 3 horas bastante carboidrato, quer que a insulina suba, às vezes tem uns que até usam insulina para ganhar massa muscular. Mas se você está buscando emagrecimento, você está acima do peso, você está resistente à insulina, porque você já tem algum problema, distúrbio metabólico ou gordura em excesso, está comendo açúcares demais, isso vai ser um entrave para o seu emagrecimento. Porque a insulina anabólica, ela também pode te inchar, te fazer reter ou acumular o excesso de energia que você ingeriu em forma de gordura. Legal. Então, quanto mais açúcar você come, o açúcar também alimenta uma bactéria nociva no intestino. Causa uma desbiose também, né? Que pode causar um estufamento de extensão gástrica também, deixar você inchado. Então, fora o efeito da insulina, o açúcar em si pode alimentar bactéria ruim. Legal. Isso é comprovado também, né? Aí você pode causar a fermentação do açúcar, você pode causar uma proliferação de bactérias ruins, causar uma alteração da sua flora bacteriana saudável intestinal, e isso vai te repercutir em vários outros fatores, não só como engordar e emagrecer, extensão gástrica, mas absorção de nutrientes, o intestino não, com a parede não saudável, pode deixar substância nociva atravessar ele, como se fosse um buraco na parede, né? Porque isso foi uma analogia até do meu professor de modulação intestinal, que é uma das formações que eu tenho. Legal. Ele fez a analogia, porque o intestino é como se fosse a parede nossa, né? Você tem a parede da sua casa para quê? Para te proteger do frio e dos perigos da rua, do bandido, por exemplo, né? E aí esses alimentos, a gente tem um poder de regeneração, mas se você, por exemplo, cada vez que você ingere um alimento inflamatório, é como se você passasse e desse uma marretada na sua parede. Uau. Aí você vai lá, passa o reboco, se você fizer mais marretadas do que você regenera, você começa a abrir buraco. E você abre buraco e você deixa passar tudo que está no meio externo que você está querendo se defender dele. Então pode entrar um bandido, pode entrar o frio, pode entrar água dentro da sua casa. Tá. Então, não é que você tem que viver num mundo perfeito, numa bolha, isolado de tudo isso. Não. A gente foi feito para sofrer essas agressões, mas também se regenerar. Então, a gente tem que ter um poder de regeneração maior do que a agressão. Ou seja, tem que tapar mais rápido o buraco do que você cava ele. Então, você ingerir todos os dias algum alimento que pode machucar seu intestino, você não vai conseguir tempo de regenerar ele. E você não vai ter a função dele. São milhares de funções, né? De produção, de absorver de nutrientes, de absorver vitaminas e minerais, para você ativar o seu metabolismo, para você produzir hormônio, para você ter saciedade, para você ter neurotransmissor da felicidade, como serotonina, da ansiedade, da depressão. Então você precisa absorver bem o nutriente. Moral da história, né? Quem tava pensando em comer açúcar esquece, e né? é impressionante porque a gente escuta muitas pessoas falarem, né, assim, agora,
fui no nutricionista, fui no médico, ele falou que eu tô com inflamação, ele falou que eu tô com desbiose, né, do intestino. E a gente entende o porquê, né? Tá todo mundo comendo tantas coisas industrializadas e tudo. A maioria das coisas tem glúten, lactose, açúcares. Eles não são o mal do século, mas a industrialização, digamos que é. Entendi. O corpo do ser humano foi feito para viver. O ser humano, o código genético é o mesmo do ser humano na sua origem. O homem primata do homem de hoje foi feito para comer o alimento que caça, que pesca, ficar às vezes em jejum, não ter comida, né? O ser humano também não foi feito para ficar acordado até tarde porque não tinha luz, né? Não mudou o código genético. Olha. A gente mudou nosso padrão de alimentação, nosso estilo de vida. Vamos aproveitar, né? Assim, eu acho legal a gente passar por aqueles 5 pilares que você falou, né? Alimentação, sono, hidratação, atividade física e controle de estresse. Se eu não tiver anotado errado. A questão do sono é uma coisa que eu também particularmente tenho estudado muito, até por ser um desafio meu, né? Dormir bem. E é impressionante o quão é importante, né? Você cuidar bem do teu sono, né? Fala-se ali entre 7 e 9 horas, né? Dependendo da pessoa, mas que isso realmente impacta em muita coisa, desde energia, libido, imunidade, etc. Você pode discorrer um pouquinho sobre essa questão da importância do sono? Sim. E esse não é só um problema seu, Dom, porque é meu e de todo mundo, né? A gente vive uma vida turbinada de informação para tudo quanto é lado, né, de aparelho eletrônico, né, e às vezes até próximo da hora de dormir, e aí a gente dorme tarde, e aí você já começa a desregular toda sua liberação de hormônios que vão atuar no sono, como melatonina, né, e os hormônios do estresse, como cortisol. Então, no sono, como você falou, né, o importante é a gente realmente esses negócios dos horários, da hora do sono é muito importante, né? Porque o ser humano precisa dormir pelo menos 6, 7 a 8, 9 horas, né? Algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas o ciclo do sono, né? No sono a gente tem a recuperação, a restauração, nosso descanso, né? A recuperação e produção de hormônio também, gerenciamento do estresse como a regulação de níveis do hormônio cortisol, né? Que é o hormônio do estresse, mas também o hormônio da energia, que é o nosso anti-inflamatório natural também, né? Olha. E o sono tem que ter, a gente tem que ter um mínimo de horas de sono. O sono tem algumas fases, né? E a gente, depois de que a gente adormece, a gente vai entrar na fase do sono profundo, que é a fase que mais recupera a gente, né? Para o sono restaurador. A gente fica até 2 horas durante a noite toda. E às vezes a gente demora para entrar 1 a 2 horas. Então vamos supor, se você dorme picado, acorda 2 vezes à noite, você às vezes passou 8 horas na cama, mas você ficou dentro do seu sono restaurador pouco tempo. E isso vai te culminar o quê? Falta de energia às vezes ao longo do dia, produção de hormônio cortisol que vai ter energia, então às vezes você vai ter fadiga à tarde, pós-almoço, às vezes no final do dia aquele cansaço excessivo, e aí também como entra no metabolismo, você vai atrás de energia, vai atrás de quê? Comida. Né? Não só isso, café, né? No sono, se você faz atividade física, você faz um estímulo para crescer o músculo durante o treino, mas é durante o sono que ele cresce, que ele vai fazer, né? Legal. Mas é uma das coisas, é um desafio maior que a gente tem, regular o sono das pessoas, né? Às vezes o sono também é déficit nutricional, de nutriente, de neurotransmissor, ou uma desregulação de tudo isso, né? A rotina, o hábito da pessoa, é como eu falei, às vezes a gente está lá bombardeado de informação, o cérebro é como uma locomotiva, né? E aí você de repente quer frear a locomotiva na descida e quer que ela freie na hora, deita na cama, depois de fazer um monte de coisa, o cérebro está ativo, né? E você vai demorar para tu pegar no sono. E é por isso que a gente fala, nossa, a mente não para, né? O subconsciente não para, mas é um excesso de coisas que nós fizemos antes, né? Exatamente. É por isso que existe até a prática da higiene do sono, que é tudo aquilo que você vai fazendo perto das horas antes de você dormir. Então, se você quer um horário saudável, eu sei que é uma coisa até meio ilusória falar que as pessoas vão dormir até 10 da noite, mas 10, 11, vamos por 11, né?
e acordar quando nasce a luz do sol. Esse é o nosso corpo feito Mas funcionar quanto assim. tempo antes a pessoa precisa começar a se preparar para dormir, para ter um sono mais Pelo profundo? menos 1h30, 2 horas. Então, 1h30, 2 horas antes do sono, você já tem que ir desligando os aparelhos eletrônicos. Dicas, né, de higiene do sono. Evitar alimentos pesados, cafeína, principalmente até 5, 6 horas no sono, mesmo que seja um café, né? Aparelhos eletrônicos, luz azul de tela, computador nessa 2 horas vai inibir os receptores de melatonina no nosso organismo, fora que deixa o nosso cérebro agitado, né? Então, práticas mais relaxantes, abaixando a luz do ambiente, né? Às vezes luz mais avermelhada, cor âmbar, podem também ajudar no Legal. relaxamento da mente, ler um livro, ouvir uma música clássica, né? Meditar. Então, são coisas que vai também te ajudar a você entrar num estado de relaxamento, né? Para você, a hora que você quiser deitar e dormir, né? E você ter uma noite boa de sono. Então, uma noite boa de sono é aquela que você acorda descansado, que não te falta energia durante o dia, que o seu processo de emagrecimento funciona, que você não tem compulsão para comer, né? Que você vai lá, seus hormônios, sua tireoide está em dia, sua produção de hormônio sexual. Isso é uma coisa, eu sei que é um pouco lúdica, né? Mas assim, o ideal é esse, né? Então, cada vez mais, se você conseguir seguir sua vida para esse ponto, em tentar dormir mais cedo, acordar mais cedo, mudar o seu relógio, o seu ritmo circadiano, o seu relógio biológico, né, para o mais próximo da fisiologia, né, do ser humano, melhor vai ser a sua saúde. Legal. Então, inclusive, até a libido está relacionado com o sono? Pode estar, Uau. tá? Como falei, sono pode melhorar a produção de hormônio sexual também, Sono e quem mais afeta libido? certo? Não Homens e que eu tenha mulheres, problema, né? tá? Não que eu tenha problema. Vamos É só deixar pra... claro aqui. Aí o sono já faz aquela ligação com o Cara, o estresse. cara ali que tá controlando o som pediu pra eu perguntar de libido. Isso, você quer saber, né? Olha, libido tem Como melhorar a sua libido. libido tem uma relação com hormônios, sua produção de hormônio sexual, testosterona, os derivados dela, dihidrotestosterona, DEA, né? Até mesmo o estradiol, né? O equilíbrio desses hormônios, o gerenciamento do estresse, não adianta, ansiedade, né? Esses neurotransmissores que a gente falou, serotonina, Legal. dopamina, pode ter uma influência também, né? Então, e, obviamente, nutriente, né? Então, se você não tiver ingestão de nutriente ou vitaminas, minerais ou nutrientes para você fabricar esses hormônios, né, pode interferir. Ou uso de medicação. Você pode usar medicação, como falei, né, que pode afetar sua produção hormonal, tá? Por exemplo, até tem diurético que faz isso, né? Nossa, legal. Bloqueia a produção isso pode afetar também, né? E é engraçado, né? Tudo que você foi falando que pode afetar, e hoje em dia a gente vive num mundo extremamente dinâmico e agitado. A gente vive estressado, muita gente não dorme direito, não se alimenta direito, acaba afetando, né, a libido, não só a libido, como, Sim, né, né? vai totalmente contra, né, o que a maioria das pessoas vivem hoje, vai totalmente contra um estilo de vida saudável. E, né, Cada vez mais buscando talvez performance, né? Como produzir mais, dormir menos. e vai até ao contrário do objetivo, fala, né? toma um remédio para ligar, para acelerar, e toma um remédio para dormir, né? E isso pode também afetar a libido, essas legal. medicações. E então, já entramos na medicina que começa a tratar sintoma e não prevenir, né? Toma um remedinho para acordar, outro para ligar, outro para tirar a fome. E aí você não ingere bom nutriente, você não descansa, você não dorme. Isso é interessante comentar, porque a indústria, tanto alimentícia, né, voltado muito para os produtos industrializados, mas a indústria farmacêutica também, ela te cura e ela te adoece, né? Você fica ali sempre dependente. Eu acho que digo que a indústria farmacêutica não tem interesse que você cure, que você não tome remédio, na verdade, né? Que nem eu não vejo ninguém investindo na prevenção. Né? Legal, você comentou, eu vi você comentar sobre isso, sobre a indústria da doença e a indústria da saúde, né? A gente quer ou não, no mundo, a gente está sendo totalmente influenciado o tempo todo para alguém vender alguma coisa, né? Perfeito. Então, assim, até a mídia pode ser patrocinada ou por bebida, ou por comida, ou por empresas de fast food, né? Ou remédio, farmácia.
né? Você entra na farmácia, você tem lá, você vai lá no final do balcão, você pega o remédio para diabetes e logo no começo você já tem um chocolatinho, que dizem que é fit. Cara, parece que o mesmo lugar que vende a saúde vende a doença, né? Você vai comer chocolate, depois você volta para comprar o remédio para controlar o seu diabetes, Aham, né? aham. Mas ninguém ali te Interessante. investiu. O que que você faz para prevenir o diabetes, Uau. né? Então, ou para prevenir a obesidade ou outros problemas, né? Então, assim, parece que, eu até falo, né? Eu até brinco, a maior empresa de produtos industrializados lá que vende seus iogurtes, seus derivados de leite, deve ser a dona da empresa que faz remédio para Os alergia e remédios. rinite alérgica em criança, porque é impressionante. É igual a maior empresa de mundial de produto de tratamento de câncer que tem a dona da maior empresa de agrotóxico. Uau. Não vou falar nomes, mas todo Uhum. mundo sabe que uns anos atrás houve essa fusão, Olha, né? Então você não me admiraria como se soubesse que uma empresa que produz comida ruim fosse também uma mesma dona do remédio Olha. para alergia ou para diabetes, por aí vai. legal. Legal. Bom, falando de alimentação, de sono, Vamos falar de é, estresse? Quer? vamos falar de estresse. Bora. Você falou, você nos usou controle de estresse, é um dos pilares. Como Manuseio de estresse. controlar? Manuseio de estresse, O sono é um deles, né? O estilo de vida, né? Tá. O estresse, queira ou não, pode gera inflamação, né? E não é a inflamação só aquela inflamação de quando você está com dor de garganta ou quando você bateu sua canela numa madeira ali que está inchado, né? Vermelho, inchado ou dolorido. Isso é uma inflamação chamada de inflamação subclínica, que é uma inflamação silenciosa. Essa que é a mais nociva, né? E essa que o estilo de vida, que o estresse, que a desregulação hormonal, que o seu estilo de vida de alimentação inflamatória, né, ou um intestino inflamado. Essa inflamação silenciosa é a que vai aumentar você ter um risco de diabetes, de doença cardiovascular, de ter câncer, de baixa imunidade, né? Essa inflamação baixa subclínica que a gente fala, que a gente não está vendo igual quando a gente se machuca, né? É essa que que causa a maioria dos danos de saúde nas pessoas, né? Que é totalmente prevenível, Uhum. né? Mas é complicado, né? Porque a gente só procura o médico quando a Quando a gente gente tá já com tá uma muito dor ou quando mal. tá com um problema. As pessoas não procuram o médico e falam assim. Até que na minha área, hoje em dia, as pessoas já estão buscando mais Um preventivo? um preventivo. Tô bem, quero continuar bem, quero envelhecer bem. As Tem pessoas alguns querem pacientes envelhecer que mais. com qualidade de vida que eu faço, né? Uhum. Quero fazer um check-up hormonal, porque você vai hoje em dia no médico tradicional, você só vai normalmente se você faz check-up, o check-up dele não inclui a maioria dos hormônios, nem Verdade. dosagem de vitaminas e minerais. Verdade. É um hemoglobina completo, uma glicemia, que para mim não quer dizer nada, Uhum. né? Função hepática, renal básica. Não, eu E acha que fez um sinceramente. check-up. O check-up hormonal é bem amplo, né? E acho que já tem gente com deficiência hormonal antes Olha. dos 30. Legal. Né? E o controle e a regulação, deixar os hormônios otimizados, ou uma produção hormonal boa, não digamos que vamos lá falar que previne envelhecimento, mas pelo menos envelhecer com qualidade. E é até um tabu essa questão de uso, né, de hormônio, que tem outros nomes também, anabolizante, bola, enfim. As pessoas associam muito a marombeiros de academia, né, fisiculturistas, enfim. Mas eu comecei a me interessar muito sobre isso, não só pela parte estética, né, que claro que existe Sobre um reposição objetivo, hormonal, né, reposição hormonal, mas lendo sobre longevidade, eu descobri que uma das questões que são trabalhadas, inclusive em países mais desenvolvidos, para te trazer longevidade e prevenir também inúmeros tipos de doenças, é a parte de reposição hormonal. Né? Você tem trabalhado bastante com essa questão com seus pacientes hoje em dia e como que isso pode influenciar no estilo de vida? Sim, não sou cético nem contra, pelo contrário, sou totalmente a favor. Existem mais de uma forma de você fazer. Existe a modulação hormonal bioidêntica, né, que você está repondo os hormônios, aqueles bioidênticos são idênticos ao que o corpo humano tem, que o ser humano tem, né, fisiologicamente. Você vai modulando em doses conforme a necessidade do paciente, mas existe também essa parte da terapia
terapia de uso de testosterona e derivados com um cunho também de estético, né? E às vezes melhora do metabólico, tá? Sou a favor das duas formas, contanto que é feito da forma correta, seguindo a fisiologia. E tem uma coisa que eu falo: hormônio é para quem pode, não para quem quer. Não tem que começar focando no hormônio. Você fala, hormônio, não tem que começar focando no hormônio, tá? A dose, a diferença do remédio, né? Do remédio do veneno é a dose. É a dose. Né? Então, assim, eu estava vendo aqui outro dia um trabalho com outro colega médico especialista nisso, postou, ele mostrou lá que tinha trabalho que mostra que está mais de quase 90% das pessoas que usam hormônios não têm uma prescrição médica. Uau. É o hormônio underground, né, do mercado negro, indicado pela internet, indicado pelo amigo da academia, e né, menos de 15% com prescrição médica, orientação, e às vezes não é, muita gente já me procura, não sei o que, quero chegar, calma, vamos ver se você pode, né, tem que fazer o exame, tem que ter uma conversa, ver, às vezes, se eu entrar agora com uma reposição hormonal para você, seja bioidêntica ou não, posso te inflamar mais, te piorar. Né? Então, às vezes tem que controlar a inflamação, controlar o intestino, colocar os hábitos das pessoas em dia, porque as pessoas já estão querendo cortar o caminho, né? Exatamente, né? E aí, antes de fazer o básico, né? Cuidar da alimentação, antes de comprar a roda do carro, tem que ter o carro e a carta de motorista. Boa. Oh, boa. É isso. Calma, jovem. Né? Calma. Até não é exatamente reposição hormonal, mas é um tema que tá bem em alta agora. Acho que acabou de sair essa aprovação da Anvisa, da caneta que emagrece, né? Então, o pessoal tava tomando muito já o Ozempic, produtos, né, parecidos, que é se eu não me engano, do princípio ativo semaglutida. Exato. Que ele é para resistência à insulina. E descobriu que o pessoal começou a tomar, começou a emagrecer, e agora a Anvisa aprovou uma caneta que emagrece. Isso, sim. As pessoas podem sair tomando assim, porque não tem prescrição, né? Você vai na farmácia, de novo, que te cura e te adoece e compra, né? Não tem prescrição? Não precisa de receita médica. Não precisa de Ozempic? receita. Não. Tá brincando. Não. Temos que vender Ozempic. Olha, não sou contra, pelo contrário, é uma excelente medicação para emagrecimento e obesidade. Tá? Mas tem que ser muito bem indicada e tem que ser indicada por médico, tá? E ter o acompanhamento. O que acontece? Que já até as pessoas, como você pode comprar sem receita, canetinha, porque é uma forma de caneta que você aplica no subcutâneo, né, na gordura. Essa nova que saiu é o Wegovy, se não me engano. O Wegovy é o nome. Mas cada vez mais eu tenho prescrito esse tipo de medicação. Já usei. Legal. Eu mesmo, na verdade, eu falo que eu sou o test drive de tudo que eu prescrevo, porque eu tinha sobrepeso, eu queria emagrecer. Né? Então eu já usei de tudo, né? E foi 100 que eu tive meus melhores resultados. Olha, que legal. Os melhores resultados foi 100. Porque ficava aquele gordo emagrece. Por quê? Vamos lá. As pessoas às vezes não precisam perder tanto peso, não estão com uma síndrome metabólica, com alterações de nível de hemoglobina glicada, glicemia certo. alteradas, né? E insulina alta, né? Coisa que nem todo mundo pede. Nível de insulina pede a glicemia. Gente, se você ficar sem comer às 8 horas de jejum, às vezes sua glicemia está normal, mas como está sua insulina? Né? Então, tem que ver o nível de insulina, hemoglobina glicada que mostra seu perfil glicêmico dos últimos 3 meses, né? E não tem que se basear na referência do exame laboratorial. A referência é uma média aritmética de como está, uma curva de Gauss, de como está 95% da população. Que 95 tá ruim. Tipo se você olha para o lado e você acha que 95% das pessoas está saudável, tá bem? Não. Então, né? Então, a gente não tem que se basear. Aquilo é só uma referência de como tá 95% das pessoas, tá? Uma idade de 14 a 65 anos, se eu não me engano. Mas a gente vê que primeiro a gente não tem que depender do exame laboratorial, já começa por aí, né? Tem que ver a história da pessoa, a clínica, por isso que existe a conversa, né? Então, voltando aqui no semaglutida, né? Se você não tem uma síndrome metabólica, muito peso para perder, ela vai realmente atuar no análogo do GLP-1, que é um hormônio que vai atuar na fome lá no cérebro, mas ela também diminui a mobilidade gástrica, tá? Ou seja, o esvaziamento gástrico fica mais lento, tá? E atua sim na fome e na saciedade, se o esvaziamento gástrico diminui, mas, por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema intestinal, vai piorar o funcionamento do intestino. E aí pode ter constipação. Enjoo é uma coisa comum.
O que é constipação? Constipação do intestino preso, Ah, tá. tá? E acabamos de falar do intestino. Aham. Né? Então, assim, eu já encontrei, veio uma porção de paciente que queria perder 3, 4, 5, 6 quilos, estava usando essas canetas, não consigo perder usando, porque não é para você. Ou Né? você pode emagrecer muito rápido e voltar também, Exatamente, né? Se porque não uma se coisa, conscientizar. todo mundo que de repente está comendo muito errado, muito ou muito errado, usa isso aí, vai diminuir a fome, vai ter um emagrecimento, mas ela não aprende, se não tiver indicação médica, orientação do que Perfeito. comer, ela vai continuar comendo errado. E aí se ela para de usar a medicação, ela engorda. Ou outra coisa, como você fica enjoado, que alimento que desce fácil quando você está enjoado? Alimento ruim, né? É a fritura, é o açúcar, né? É o refrigerante, você está enjoado. Verdade, Comida ruim desce. Coca-Cola, né? Comida ruim desce Verdade. para comer um pratão de Salada, um frango, pratão de né? salada com frango, com batata, né? Com nutriente. Você não tem vontade de estar enjoado, mas, poxa, um docinho, um doce de leite desce. E aí a Verdade. pessoa baixa a ingestão de nutriente, baixa a ingestão de qualidade de comida saudável, come besteira. Por um tempo ela perde até um peso, mas um peso, assim, é um falso emagrecimento saudável. Às vezes está perdendo até peso em músculo, porque não está ingerindo nutrientes, você perde massa muscular, desacelera o seu metabolismo, porque você não está ingerindo bom nutriente, está perdendo massa magra, e aí você para de usar, você engorda. Ou outra coisa, você precisa perder pouco peso, então ela não é indicada, porque ela, como falei, ela desacelera seu metabolismo, ela baixa seu glicogênio muscular, baixa sua energia, sua disposição, e seu treino vai por água abaixo. Então tem energia para treinar, e você ainda tem enjoo, e ainda tem gente que mexe com o emocional um pouco, fica mais mal-humorado, ou fica mais bravo, entendeu? Por isso que eu falo, são bons para quem precisa. E Legal. tem, como não precisa de receita, estão sendo usados a rodo, né? E aí, paciente que já é constipado, às vezes não emagrece, porque o intestino já está ruim e volta com o intestino pior, Tá. né? Tá. E a solução, às vezes, não é essa. Como falei, com indicação, com orientação. Se você usa, está precisando usar, tem indicação de usar, mas come a comida certa, bons nutrientes, está aprendendo a comer certo, ok. Mas a maioria das pessoas simplesmente para de comer, emagrece por um tempo, às vezes nem perdendo gordura, perdendo músculo, não sabe, porque perde peso na balança, olha para a balança, Legal. né? O metabolismo vai lá para baixo e não tem energia para treinar. E aí a chance de ter insucesso é grande, você engordar de novo e você ficar no efeito sanfona. Total. E eu sei quais são os efeitos médicos que eu já usei, não consegui usar há mais de um mês. É uma infinidade de coisas que a gente não considera, né, na hora que a gente vai fazer. Moral da história, pode sim ajudar, né, e fazer bem, tanto o Ozempic quanto a parte hormonal, mas desde que seja com acompanhamento de um Eu especialista, acredito né? que do que usam, talvez 20% realmente precisaria usar. Uau, tem É. muitos métodos antes, Tem né? muitos métodos antes. Falando um pouco da parte nutricional, né? Recentemente, né, eu comecei a passar com você e tem me ensinado até como comer. Eu falei, nossa, aprendi aqui pela primeira vez a entender o quanto que eu preciso de proteína, de carboidrato, a entender a comida. E às vezes, até por um medo do carboidrato que a gente vem, assim, por, né, ganho de peso, aí emagrece, volta. Aí você pensa assim, vou comer só uma fatia de pão. E aí o pão é industrializado, não te sacia, e você fica com medo de comer de repente ali a batata e comer ali a mandioca. E você falou, não, Carol, é preferível que você coma, se alimente com a quantidade certa de mandioca, batata em si, do que ficar inserindo pão, que você vai sentir fome já e não Fora que ele vai te adiantar. inflama, né? E te inflama. Fala que te inflama. Exato. Mas de vez em quando pãozinho não faz mal, gente, tá? Não sou Aham. contra nada. Isso que você falou é uma coisa interessante. Porque como eu também, de um biotipo que eu vim de mais gordinho, eu tinha facilidade para engordar, assim como tinha facilidade para ganhar massa muscular se eu treinasse. Eu pensava em carboidrato e eu engordava, eu sentia que era isso, né? Não sei se alguém sabe, entende isso aí. Sim, fica traumatizado. Então, longos períodos de low carb e cortei o carboidrato por anos, sei lá quantos anos da minha vida, era só salada e legume. Mesmo assim, eu não chegava e treinava, né? É lógico. Já em fim de semana bebi, tinha aquela coisa toda, né? E aí achava que 4 dias que fizesse tudo isso tava certo. E vi que não evoluía, que realmente o negócio era mais além. E recentemente, digamos, de 2 anos pra cá, eu comecei a olhar e ver que o carboidrato não é o vilão da história. É o carboidrato ruim, é o açúcar, é o pão, é a farinha no geral, as farinhas no geral, né? Que o carboidrato na sua integralidade, como você mencionou aqui, batata,
mandioca, batata doce, inhame, são bons carboidratos. E se você, inclusive em estudo, eu reparei isso, que você, às vezes, uma estratégia por um certo tempo, abaixar o carboidrato, sim, para você, como falei, com essa síndrome metabólica, com alterações do glicêmico, vai ser interessante. Mas no longo prazo, vi, e não é que eu vi em mim, eu vi em estudos e vi em paciente recente, um longo prazo, um low carb, abaixo do carboidrato, tá? Pode, a cada ano, diminuir o funcionamento do sua tireoide em 16%, porque Nossa. a gente, para converter o hormônio T4 em T3, que são os hormônios da tireoide, o T3 é a parte efetiva, você precisa de carboidrato. Então, longos períodos ou anos em low carb baixa o seu metabolismo. Tá? Não só isso, a musculatura sua, o músculo precisa de carboidrato. Para ficar mais bonito, para ficar com um turgor melhor, para ter construção, você precisa. Tá? Então, como eu falei, às vezes cortar por muito tempo o carboidrato, já chegando num ponto que você já está querendo mudar o físico, talvez não para perder o grosso de gordura, mas para uma construção física, então o carboidrato pode reduzir seu funcionamento da tireoide, sua produção de hormônio sexual. Longos períodos de low carb pode diminuir a produção de hormônio sexual como testosterona, então reduzir seu metabolismo. E mais uma coisa que é legal, pode gerar estresse. Olha. Né? Porque o corpo da gente precisa de X gramas de nutrientes ao longo do dia, ainda mais se você faz atividade física. Aí você corta o carboidrato no café da manhã, você corta no almoço, corta à tarde, e aí chega à noite, isso você já está estressado. Entendi. E aí você vai descontar na comida, vai comer um monte, e às vezes não é o carboidrato bom que você vai ter acesso. O que você tem acesso? É o açúcar, você vai comer a besteira. Então a chance de você ficar estressado e não conseguir manter isso é grande. Não só isso, piora a qualidade do sono. Então, às vezes, você ingeriu ao longo do dia a quantidade de bons carboidratos, tá? Não tô falando que é para você comer carboidrato. Bons carboidratos vão te gerar, isso é uma coisa que chama de densidade nutricional, que é nutriente por caloria. Legal. Por exemplo, você pega um açúcar, densidade nutricional, 20 gramas de açúcar, tem 20 gramas de carboidrato, que é 20 gramas, entendeu? Que não tem nutriente nenhum. Tá. Agora, para você pegar em forma de batata, 20 gramas de batata, praticamente 20 gramas de carboidrato, você vai ter um pouquinho mais de 100 gramas de batata. Ou seja, 100 gramas de alimento que vai vir junto de nutrientes, sais minerais, de fibra. Vai te saciar. Vai te dar saciedade, vai te baixar o seu estresse. E ainda você come junto de uma proteína, não sobe tanto sua insulina. Então, uma coisa que eu tinha falado no começo, que a gente falou da insulina, quando você associa a insulina, por exemplo, carboidrato, com a proteína, o índice glicêmico, o poder de subir sua glicemia baixa, então você fica mais tempo saciado. Legal. E você, ao longo do dia, você ingeriu em horários estratégicos, não estou falando que você come toda hora carboidrato, hein, gente? Mas junto da proteína, um carboidrato que veio da fruta, ou que veio de uma raiz, como essas que são interessantes, né? Associado à proteína, vai te dar saciedade, vai te dar bem-estar, menos estresse, vai te fazer dormir melhor à noite, e talvez aquela compulsão para comer um doce desesperado ou para escapar da dieta melhor. Legal. Então, às vezes, se você ingerir nutrientes que seu corpo precisa ao longo do dia, à noite ele não vai estar desesperado precisando, porque ele vai fazer você comer, às vezes, até ele atingir a meta do que ele queria de nutrientes. É uma coisa muito legal. Né? Então, você precisa de tantos gramas de carboidrato. Se você tiver ali tantos gramas de proteína, se você não ingerir tanto de gordura, tanto de proteína, tanto de carboidrato ao longo do dia, teu corpo vai pedir no final do dia. Aí ou você não vai dormir mal, vai ter estresse, não vai dormir, ou você vai lá e vai atacar a comida. E se tiver, por exemplo, na pizza, você vai comer pizza até seu corpo conseguir o que ele queria de proteína, ou seja, desesperado, de carboidrato, só que ele vai pegar de uma fonte ruim. Tá. Né? E isso aí tem todos os efeitos nocivos, né? Da gordura, da pizza que não é uma gordura boa, da farinha, não sei o quê. Então, às vezes, é mais interessante você se nutrir com alimento de verdade, com comida de verdade, com bons nutrientes ao longo do dia. Você vai conseguir gerenciar melhor seu metabolismo, sua produção hormonal, seu sono, seu estresse. Você falou de tireoide, né? A tireoide, ela tem a ver com o metabolismo também? Totalmente. É um dos principais porque é tão pequenininha que a gente esquece, né? Só quando é um dos principais órgãos da gente para gerenciar a nossa homeostase, né, para o controle das funções do organismo, nossa temperatura, nosso poder de emagrecimento, nosso poder de queima de gordura, né? A gente tem que cuidar muito bem dela, da tireoide. E através de nutriente, através de descanso,
né, através de controlando a inflamação, né, do intestino, e tem que sempre ficar de olho nela. Uma diquinha que eu dou para todo mundo: não se baseia só no exame de TSH, que é o exame da função da tireoide, né, porque a margem do nosso de normalidade é o que eu digo que é comum, né, é muito ampla. Tá? Tem que olhar para outros marcadores e para os sintomas das pessoas para saber se ela realmente tem algum problema de tireoide. Não é só olhar para o TSH e ponto. Tem mais coisa que tem que olhar ali, que o seu médico vai te orientar melhor aí quando você for nele. Show. E só para a gente não deixar de fechar, né, que a gente começa a falar de Ozempic também, né, que a gente acaba se interessando por esse tipo de assunto, emagrecimento, enfim. Agora, eu sei que a hidratação também tem um papel fundamental, né, no bom funcionamento ali de todo o resto, sono, estresse provavelmente, e não só hidratação, mas aproveitando o gancho, eu sei que você é um cara que faz questão de consumir água alcalina, né? O quanto é importante, por quê? Se manter bem hidratado, né? Certo. Primeiro que hidratação com água, independente da alcalina, é importantíssimo. Nosso corpo vai de 60% a 70% água, né? A água é essencial para a função metabólica, para energia, né? Para produção de energia, ATP, para o emagrecimento, para tirar retenção, para funcionar bem o rim. Então, água é importantíssimo, né? Para o processo digestivo também, né? Então, a gente é 70% água. Então, assim, o que dá para uma pessoa que tem 100 quilos, mais ou menos 70 quilos dela é água. Não adianta você não ingerir, né? Ou ingerir pouco. Isso vai trazer problema, tá? E aí, uma coisa, a água alcalina, tá? Isso já é comprovado cientificamente que, inclusive ganhador de prêmio Nobel, hein? Que o câncer, por exemplo, a maioria das doenças se propagam no meio ácido. Tá? Já tem trabalho científico que mostra que a ingestão de água alcalina melhora um pouco o pH do seu sangue, alcaliniza. Pode lembrar que quando você está doente, o que acontece? Você se sente ácido, às vezes uma queimação, parece uma afta na sua boca. Verdade. Tá? Então a água alcalina já consegue melhorar um pouco também sua imunidade e regular um pouco o pH do seu corpo. Tá? Também a água alcalina, muitas delas têm vanádio, magnésio, são nutrientes que ajudam também no controle glicêmico no seu metabolismo, certo? Ela hidrata melhor. Ela tem função de detoxificação melhor do organismo, desintoxicação. Pensa que tudo que nosso meio joga a gente pro ácido, né? Então, acidulante, certificante, produtos, refrigerante é ácido, né? Então, assim, a gente vive no meio ácido. Então, a gente é uma forma de tentar alcalinizar nosso meio, tá? Eu sei que não é uma coisa ideal, mas eu já consegui atingir pelo menos, acho que 90% da minha hidratação através de água alcalina. Nossa, bastante. Né? Legal. E eu tomo mais 5 litros de água por dia. No mínimo 5 litros. E aí entra nessa parte. Se é tão importante a água, eu tenho poder da escolha da água que eu vou tomar. Se eu tenho poder da escolha, por que eu não vou escolher? Se a gente escolhe, às vezes a gente é mais seletivo, coisa que faz mais mal para nossa saúde. É verdade. Na verdade, às vezes tem gente que vai bebe, não, quer a melhor vodka, ou quer o melhor vinho, ou quer eu não sei o que, né? Ou que seja o doce, é aquele que seja, entendeu? Por que água é uma coisa que tem poder de escolha, que é tão importante? Lógico, se eu não tiver poder de escolha, eu vou tomar a água que tem, mas a maioria das águas que a gente tem acesso hoje em dia, inclusive de casa, elas têm um pH abaixo de 7, 6,5, às vezes menos, tá? Não só isso, esqueci de mencionar, melhora o sistema digestivo, queimação. Né? Eu tenho muitos pacientes que trataram esofagite, refluxo, não é que não precisa do remédio, mas às vezes melhora, e no meu caso melhora. Quando eu já sinto que às vezes eu tomei um café e tô com o estômago vazio, eu sinto um pouquinho de queimação, tomar água alcalina já melhora. Né? Então essa parte do pH, a parte digestiva. Então, e até um adendo aqui, tem um trabalho que fizeram, um trabalho científico com uma população que vivia no pé de umas geleiras lá na Europa, que notavam que eles envelheciam menos, digamos assim. Eles tomavam a água dessa geleira derretida, que era alcalina, pH próximo de 10, né? E tinha uma dieta mais mediterrânea.
Então fiquei muito interessado nisso, entendeu? Legal. Poxa, viram que a pessoa envelhecia menos, melhorava, a pele das pessoas eram mais bem hidratadas. E eu confesso que no passado eu não tinha hábito de tomar tanta água, e depois que eu comecei a tomar, a pele melhorou. Sem usar creme, sem nada, né? Então é uma coisa que eu me sinto bem. Então, assim, Carolina só faça o vai teste. tomar água alcalina. Agora Vitor, que você eu falou tô da pele. altamente Não precisa ser alcalina, convencida. mas Depois do assim- rejuvenescimento, Não, falando não que entra tem que outra água ser, não é nessa toda hora casa. que a gente encontra, mas, Aham. cara, acho que em qualquer mercado, se você for olhar para casa, você encontra ali, eu não vou falar o nome de águas, Aham. mas começa a pesquisar que tem, e tem filtro que você coloca em casa que deixa a água alcalina, ionizada, ozonizada, que tira algumas Ai, que coisas legal. tóxicas, metais tóxicos que vêm, Bacana. pode vir da água, né? Então, aquele negócio. Se eu tenho duas, eu tenho poder de escolha. Se outras coisas que fazem mal para mim eu escolho, por que que eu não. A coisa que eu mais ingiro hoje no dia, que é a água, eu não vou escolher uma de uma qualidade. Justo. Uau. Né? É Me isso. convenceu agora. Convencidos, né? Que Só você não água tinha alcalina, explicado né? desse jeito antes. Tinha que chamar ele pro podcast pra ele explicar a água alcalina pra gente. Resumindo, é isso. Ô, Vitor, só pra gente fechar esses 5 pilares aqui, de um estilo de vida mais saudável e longevidade e mais feliz, atividade física. Como ela influencia, né, no estilo de vida, na saúde, enfim, qual a importância, relação às vezes até com prevenção de doenças, enfim. Eu sei que você é uma pessoa, né, que principalmente nos últimos anos, tem se dedicado bastante à atividade física, aliás, até, já que ele não ia falar para se gabar, né, mas eu vi ele atingindo uma marca que eu particularmente nunca consegui, de 4,5% de percentual de gordura, né, isso com certeza é fruto de muita disciplina, alimentação, hidratação e atividade física, né, fala um pouquinho pra gente sobre Vamos lá. esse tópico. Essa parte de 4,5% não é uma coisa muito bem sustentável, mas foi uma manobra, um teste que eu fiz e, sem querer, fui lá. Para quem já teve mais de 20 e tantos por cento, eu já olhava com 16 como uma coisa, nossa, difícil chegar. Depois que cheguei a 16, com 12, isso foi anos, gente, não foi em um ano que aconteceu. E quando eu tinha 12, putz, acho que dá para ir a 10, né? Só Que pra legal. E depois de 10, consegui manter um ano inteiro abaixo de 9, e aí consegui bater no 6,5. Falei, caramba, será que eu consigo baixar? Entendeu? É desafio. Eu gosto de desafio. Tem quem gosta, tem quem não goste, tá? Mas até extremamente baixo percentual de gordura, falando dessa parte esportiva, pode gerar um pouco. Para quem não está acostumado, para manutenção, muito baixa gordura no corpo pode também prejudicar um pouco o metabolismo. Então, se manter essa condição durante todo o ano, pode gerar um pouco de estresse também, tá? Então, não estou falando que todo mundo quer. Poxa, para quem teve mais de 20 e poucos, chegar a isso, para mim é uma coisa que, né, Uma baita conquista, né? é uma conquista. Então, Legal. beleza, talvez não vai. Sim, foi só uma marca, né? E acho que a realização pessoal e a cabeça disso também é legal. Poxa, eu também consigo. Então, se você conseguir isso, eu posso conseguir outras coisas na minha vida. Legal. Falando do exercício aqui, do exercício físico, tá? É importantíssimo para controlar, como a gente falei aqui, níveis de glicemia no sangue, né? A resistência à insulina, né? Perfeito. Níveis de insulina, certo? O exercício físico vai também não só trazer um bem-estar, tá certo? Um bem-estar emocional, às vezes as próprias endorfinas que são reais. Lógico, depende da atividade física, você vai ter o benefício, vai ver o benefício da endorfina mais rápido do que outras, tá? Então depende da atividade física, mas o corpo humano, o ser humano foi feito para se mexer, né? O ser humano, como eu falei logo no começo aqui da entrevista, nosso código genético não mudou, né, do ser humano passado. O ser humano passado, ele acordava, ele não estocava comida, não tinha geladeira, ele saía para caçar, ele saía para andar, ele fugia de perigo, então tem um monte de coisa, né? O nosso o corpo humano foi feito para se mexer. Sedentarismo não fazia parte. Legal. Então a maioria das doenças que a gente vê hoje, que são a maioria das mortes hoje em dia, doença cardiovascular, diabetes, por aí vai, é de causa de estilo de vida. Então a primeira coisa que você tem que fazer, controlar seu estilo de vida, colocar uma atividade física, o corpo para se mexer a maioria dos dias da semana. Não precisa ser musculação, academia. Também é alguma coisa que você gosta que dá prazer. Certo. Né? E aí tem a parte também de cultuar, de formar um corpo. Né? Então, parte de estética, né? E eu gosto disso, mas também outras atividades que eu gosto, né? De outros esportes. Joguei muito esporte de quadra, hoje em dia eu jogo beach tênis, né? Mergulho, já joguei basquete, fiz tudo, jogar atleta de handebol na faculdade, então assim, eu gosto de esporte, entendeu?
Então nunca para mim foi um sacrifício. Sacrifício foi moldar o corpo. É isso que eu ia falar, Aí, mesmo com tanto esporte, você também sofria com o peso, né? exatamente. Né? Olha, Então isso achava que estava fadado, né? Que era um nascia assim, minha genética. exatamente. E aí falar em genética é uma coisa legal, É, que a gente não consegue mudar o nosso código genético, mas a expressão dos nossos genes, sim. ou seja, nós podemos Eu melhorar. mudei meu perfil metabólico. Legal. Antigamente, como eu falei agora, antigamente eu pensava em comer, já engordava. Hoje em dia, se eu comer um pouquinho a menos, eu perco mais de 1,5 kg por dia, eu já consegui, entendeu? Você acelerou seu metabolismo. Exatamente, acelerei o metabolismo, então eu mudei meu perfil metabólico pelo meu estilo de vida, de inserir atividade física diária, de comer bom nutriente, né? De regular meus hormônios, tireoide, hormônios do sono, hormônios do estresse, nutrientes, suplementação. Então, assim, foi uma mudança, eu mudei meu metabolismo. Tá? Legal. E hoje em dia Demais. não é força, eu não forço para fazer as coisas que eu faço, é automático. Eu acordo mais. Antigamente, eu acordava não só atrasado, como com preguiça e demorava para ligar. Tá. Mas à noite também não conseguia dormir cedo. E isso, como falei, a coisa mais difícil é regular sono. Hoje em dia eu acordo sozinho, às vezes muito antes do que eu preciso. E em vez de voltar a dormir, eu já começo a praticar, às vezes, uma meditação, um exercício respiratório. E dica aí para mulheres que querem fazer barriga negativa, você quer inclusive para homem praticar LPF ou vácuum, né? Que é um exercício respiratório, queira ou não, uma fisioterapia. Legal, já vi. Funciona, tá? Então, às vezes, acorda com tempo, vou meditar, ouvir uma música relaxante, às vezes, acender um incenso, entendeu? Já controla a mentalidade, já começa o dia bem, feliz, né? E com energia positiva. Então, às vezes, isso é uma Eu coisa tinha essa boa. dúvida, sabia? Se era. Carolina já vai fazer LPF, E tomar água alcalina. alcalina, que mais? Não é Não, quase mas todo é dia, mas verdade, eu sim, ouvi falar funciona. sobre o vácuo, mas eu tinha essa Tem, dúvida se ele realmente funcionava ou não. funciona associado a uma dieta e treino, sim, tá? Legal. Com orientação, né? Perfeito. As pacientes que eu indiquei, mas não precisa ser homem, tem que fazer, e pode, é bom, tá? Tá. Então, é que mulher tem aquele negócio da barriga negativa e tal. Então, mas funciona assim, super indico, associado a um padrão de atividade física, uma dieta, vai ver benefício sim e não demora. Olha que Legal. legal. Aí, tá vendo? Nem Excelente, Dom. precisa de lipo. Nem precisa, né? Né, Carol? Não, dieta, né? Ô, Vitor, pra gente. Tá quanto aí? Deu 1h20 já? Uma hora. 1 hora? Ah, é legal. Eu acho que a gente trouxe bastante conteúdo informativo, né, em relação à saúde, qualidade de vida, longevidade. Inclusive, se tiver mais alguma dúvida, mas eu Então. ia perguntar da parte de mais profissional. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta que ela é um pouco polêmica e às vezes a gente Vixe. erra nisso. Os docinhos fit são à vontade? A gente pode comer depois do almoço? Almoçou, comer um docinho fit? Vamos lá. Aquela barrinha bold lá, pode comer de tentar sobremesa ou não? Às vezes, quem sabe, né? Vamos lá. Cuidado com esses termos fit, né? Isso é uma coisa criada também. Tá. Muitas vezes. Porque a gente vê ali, né? Zero açúcar. Exato, mas zero açúcar, mas tem gordura. Tá. Né? Tem gordura, tem caloria, né? E mesmo que fosse zero caloria, cuidado. O saborzinho doce pode estimular a sua insulina, isso é comprovado também. E a gente acabou de falar de controle de níveis de insulina, né? Mas não é nem isso. Não sou, pelo contrário, sou a favor, às vezes, em giro, ou seja, uma barrinha, ou um docinho funcional melhor do que fit. Perfeito. Eu até falo que nem tudo que fit é saudável, nem tudo que saudável é fit. Tá. Às vezes tem um corpo fit, às vezes é custa de não saúde. Tá. Né? Legal. Então nem tudo que é saudável é fit, né? Tem muito produto aí que é fit, mas pode não fazer bem para o organismo, né? Fit porque está reduzido em gordura, mas às vezes a qualidade ali da proteína tem um adoçante sintético, só porque não tem caloria é fit, né? Tá. Então às vezes os docinhos funcionais, eles se você é uma pessoa que tem dependência do sabor doce, eu sou a favor de que a gente tem que controlar as coisas que causam dependência na gente. Tudo que causa dependência é ruim. Perfeito. Eu acredito, né? Atividade física, pessoas, se você depende de pessoas, se você depende de atividade física, se você depende de remédios, se você depende de álcool, se você depende de... Tudo que causa dependência é ruim. E depender do doce é uma coisa boa. Também não é uma coisa boa, certo? Ainda mais se você
muitas vezes está buscando emagrecimento, né? Então, assim, se você fica tirando o doce para ficar comendo um docinho que seja fit, ou uma barrinha, ou sei lá, né, você não vai perder a dependência do saborzinho doce. Você está só trocando. E às vezes tem, para ser funcional, ou fit, às vezes eles tiram, às vezes, a lactose ou o açúcar, como eles falam, né? Mas está colocando gordura. Né? Por mais que seja gordura de nuts, de avelãs e não sei o quê, ou farinhas X, lá dentro tem caloria, tem gordura também, então cuidado, tem caloria, né? A gente não tem que basear a dieta só em caloria, e sim qualidade do nutriente, uma coisa que eu sempre falo, né? Qualidade vem antes da quantidade. Legal. Né? Então, assim, como a gente falou no começo, às vezes os nutrientes vão te dar mais saciedade, melhorar seu metabolismo, então a gente não tem que focar em contar caloria. Então, essa é uma coisa mais avançada, né? Tá. A princípio. Então, assim, criar dependência do saborzinho doce. Então, se você ficar toda hora dando um saborzinho doce, além de estimular a sua insulina, você não vai perder a dependência. Então, eu sou a favor de que a gente coma quando acha que pode, mas que aquilo não seja uma coisa, nossa, preciso desesperadamente de um doce, né? Aí sim, em vez de comer um doce fit, que seja como um doce de uma fruta, um doce natural, né? Digamos com açúcar, ok? Mas daí você pode fazer substituição, colocar em horários legais, né? Às vezes você tira um pouquinho de carboidrato da sua refeição e aí coloca uma fruta logo em seguida, uma fruta doce, ou às vezes à noite você está desesperado por um doce, comer uma tâmara, né? Ou uma fruta madura, uma meia hora depois que você comeu, você ainda sentiu que está com vontade, vai lá e come, né? Uma tâmara, uma colherzinha de mel, mel de verdade, tá? Não industrializado que não é mel. E isso pode te gerar, às vezes, um bem-estar tão bom, grande, né? Mas o importante que eu falo é criar a independência, né? Não ficar dependente do saborzinho doce. Então, toda hora depois. Se você tá com vontade de doce toda hora depois da refeição, alguma coisa errada no seu metabolismo tá, né? Ou na sua produção de neurotransmissor, né? Às vezes está com déficit de serotonina e você quer bem-estar, ou às vezes é dopamina, né? Então você está buscando bem-estar através da comida, tá? Porque às vezes você já ingeriu uma refeição que foi completa em termos desses nutrientes, né? E se você ainda tem vontade de doce logo após, você pode estar com insulina alta. Pode. Às vezes, o reflexo do hipotálamo, né, do que você ingeriu de nutriente, hipotálamo lateral, demora uns 15, 20 minutos. Então espera uns 15, 20 minutinhos, toma uma água e vê se o seu corpo processou aquela energia que você ingeriu na alimentação e vê se ainda não passa. Às vezes passa a vontade de doce. Olha. Né? Porque às vezes você está tão habituado a comer e comer o docinho, você nem espera esses 15 você nem espera para ver se você ingeriu a quantidade de nutrientes necessários. E demora uns 15, 20, 30 minutos esse reflexo, chama de reflexo do hipotálamo lateral. E para você ter esse reflexo que, poxa, você realmente não precisa desse doce. Né? Ou, poxa, no fim de semana, após o almoço, coma uma sobremesa, um doce. Beleza. Não é todo dia, né? Vai comer um doce, come um doce de verdade daí. Né? Com açúcar. Logo brownie, né? Logo brownie normal, hein? Assim, o fit come um doce de verdade. Não sendo toda hora, não vai fazer mal. Porque eu falei, gente, nada em extremo é bom. Tá? Nem 8, nem 80, nem eu sou assim e nem quero. Tá? Legal, Vitor. E até por uma parte, né, de novo, um dos objetivos aqui do podcast é trazer também dicas para pessoas que de alguma maneira estão buscando uma melhoria de hábito, ou uma vida mais saudável, ou uma mudança de profissão ou uma melhora, né, na profissão. E você, poxa, né, a gente sabe que nem todo mundo que decide fazer uma faculdade de medicina termina a faculdade, nem todo mundo que termina acaba exercendo a profissão, nem todo mundo que se torna médico se torna um bom médico, né? Nem todo mundo que decide fazer uma dieta e mudar todo um estilo de vida consegue, né? Igual você conseguiu. Quais você acredita que são suas características, né, que fizeram com que você conseguisse esse poder de gerar resultado mesmo, de conquista, né, tanto na parte profissional quanto na parte física de saúde? Bom, primeiro de tudo, acredito que eu exerci, como falei no começo, exercer medicina com propósito, né? Antes de pensar na gratificação financeira, eu pensei
do bem-estar que podia causar às pessoas. O médico por ser médico, entendeu? Que é uma coisa que se perdeu hoje em dia, tá? Mas até chegar lá, vamos lá. Eu me dediquei, né? Eu acho que eu cresci mentalizando isso desde novo, me dediquei, não foi uma coisa que caiu de paraquedas, de repente vou prestar, não, eu estudei no colégio, eu me dediquei, entendeu? Eu fiz por merecer, tá? E quando a gente faz as coisas por merecer, não tive nada de mão beijada na minha vida, né? Então, tipo, tive que estudar. Eu estudei, eu me foquei nas melhores, quis estar entre os melhores, eu queria ser o melhor da turma, então eu tive tudo isso, certo? Não foi uma coisa que, curti, curti também, mas cumpri minha obrigação, acho essa parte de gratificação, né? Eu cumpri minha obrigação com relação ao colégio, com relação às leituras, com relação às horas de estudo, fiz tudo que tinha que fazer, daí, ok, passei, né? E também curti na hora que tinha que curtir. A faculdade é a mesma coisa, né? Até quando a gente faz um retrospecto, a gente fala, poxa, essa parte da faculdade eu podia ter valorizado mais, ter dado mais, né? Porque eu fui estudar muita coisa depois também. Mas acho que faz parte da evolução, né? A gente amadurece. Talvez a idade com que eu me formei seria uma idade legal para eu ter entrado. Né? Porque eu entrei com 18 anos, então tem aquela coisa toda, mas... Cada um tem uma história, cada um tem uma né? história. Né? Então, assim, e depois tem muito essa parte de focar naquilo que você quer também, né? Não só na parte médica, mas vamos lá na parte física, né? Disciplina, né? Então eu tive que aprender a ter disciplina, certo? Estabelecer primeiro uma rotina, né? Colocar lá, eu vou ter que fazer isso, isso, isso e tal hora. E aí quando eu comecei no começo se demanda um pouco de energia para fazer isso, né? Uma Até energia virar hábito, né? para fazer uma rotina. É verdade. Hoje em dia, para mim, Natural, né? é natural, não demanda uma energia. Eu não gasto energia nem com mais com a escolha que eu vou comer no café da manhã. Porque eu já sei que eu vou comer, não tenho nem pensar. Então é meio que automático, né? Igual escovar o dente, né? No começo, eu até falo, né? Quando você é criança, teu pai manda você escovar o dente, não vou, não quero. Você até reluta. Mas depois de um tempo, você acostuma. E você, hoje em dia, eu acredito, 95% das pessoas vai dormir, não consegue dormir, acordar sem escovar o dente, às vezes, né, ao longo do dia também, porque dá aquela sensação de bem-estar, mas você não gasta mais energia para isso, né? Então, no começo você foi imposto. Seu pai falou, vai lá, escova o dente. E no começo você vai ter que se impor a sua rotina, né? Sua rotina com horário de treino, aquilo que você vai comer, dividir sua alimentação, ó, já sei minha programação de amanhã, o horário que eu vou trabalhar, ó, a brecha que eu vou ter marcado, já está marcado meu treino há muito tempo, né? Eu já sei o horário que eu vou sair, eu montei meus horários também em função disso, né? E se você tem outros horários que você cumpre tabela de horário, você vai fazer em função, né? Então você tem que dar um jeito de se programar, colocar a sua hora, impor uma hora para você dormir a maioria dos dias, o horário que você vai comer, o que você vai comer, e muitas vezes facilitar a sua vida, né? Você chega lá, meio-dia, você não sabe o que você vai comer, ou às 10 da noite, você vai lá usar o aplicativo para chamar comida, você já errou por aí, né? Agora, se você... Às vezes eu deixo pronto, eu preparo a comida, eu já sei o que eu vou comer, eu só separo a quantidade, e às vezes já tem a empresinha lá que faz umas minutinhos. Sou feliz comendo assim, né? Mas isso também facilitou muito o meu tempo, às vezes, no poder de escolha do que comer. Eu só tenho dificuldade, vai ser frango, peixe ou carne, entendeu? Né? Então você já ganha tempo nisso, você não gasta energia mental nisso, né? Se você deixar pronto um dia ou 2 dias antes ali, né? Você já te ajuda a adesão, tem ali, né? Então tem disponível, te ajuda a aderir àquilo. Então, assim, são muitas coisas. Primeiro você tem que criar uma rotina, tem que ser disciplinado, e depois que você vai praticando aquilo várias vezes, aquilo se torna hábito. E aí já não gera um estresse ou uma demanda energética, mental para fazer aquilo, tá? Mas isso é uma coisa que você é praticando, gente. E se você quer alguma coisa, tem que ir atrás, né? Não só saúde, também primeiro, lógico, saúde em primeiro lugar, mas eu tinha uma meta que eu queria melhorar minha estética física, né? É por conta própria, isso aí é uma coisa que tem que vir de você, né? Não era obrigado, ninguém me obrigou, né? Mas eu quis, eu gosto de desafio, me desafiei e, né? Acho que tudo que te desafia te faz Te move, né? te move, exatamente. A gente que pode te acompanhar um pouco mais, sempre fala, né? O quanto você é uma pessoa ativa, tem energia, produtivo. Que dica que você pode dar para as pessoas que querem ter mais energia? Vamos lá.
tá? Uma das coisas é manter-se ativo, né? Legal. Fora minhas reposições, modulações, depois que eu descobri que eu precisava modular meus hormônios da tireoide da forma certa, nutrientes para tireoide, né? A vida mudou, mas isso já faz muitos anos, né? E se eu fosse esperar a medicina tradicional, eu estou até hoje esperando, né? Já começa por aí. E para me dar um hormônio ruim. Né? Então, vamos lá. Então, modulo com nutriente para tireoide, né? Manter-me ativo, né? Sempre tentando fazer alguma coisa já me dá energia. Comer comida certa, comer bons nutrientes também, como eu falei no começo, vai te dar energia. Legal. Tem comida que te põe para baixo, tá? Vamos comer aquele fast food. Dá um prazer na hora, mas depois eu fico numa bad. Mas não é uma bad que eu comi uma coisa ruim. Eu fico, sei lá, parece que minha energia vai baixo, que suga. Também sinto isso. Comida que te inflama, é gordura, não sei o que, fetos, o intestino também tem a ver com tua energia, até mesmo por causa de neurotransmissores que eu falei, né? Ou até mesmo nível de insulina, tá? Então, manter-se ativo, né? Tentar praticar cada vez mais essas coisas eu demorei, né, até de melhora da mente, de meditar, de ter um pouco mais de bem com a vida, não focar tanto no problema, e às vezes pensar mais na solução, buscar ambientes com energia ou pessoas que te trazem uma energia positiva, né? Relaxar a mente, tentar dormir mais cedo, acordar mais cedo, às vezes antecipar. E isso e a cada dia tá melhorando. Eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar, ainda não sou perfeito, mas assim, cada dia mais eu já tenho sono mais cedo, né? E acordo mais cedo, já com energia, e já coloco atividade física sempre que dá pela manhã, né? Ou no máximo de até meio-dia, na hora do almoço, que depois no final do dia já não funciona tão bem. Então, eu já coloquei meu relógio biológico ativar, eu dei umas mudanças também no meu estilo de vida, procuro só logo de manhã tomar que o sol bata no meu rosto, isso vai ajudar a controlar, regular seu relógio biológico, te dar energia, né? À noite, abaixar, como eu falei aqui, a luz ambiente do meu quarto, ela é mais, eu troco a cor, fica vermelha, né? Como falei, luz clara, luz azul. Então isso vai ajudar também a preparar sua mente que você está querendo dormir. Então, essas coisas vão, às vezes, te ajudando a regular seu relógio biológico, vai passando a ter mais energia. Mas aquele estado de você já viu quanto mais faz, mais quer fazer, e menos faz, menos quer fazer? É verdade. Então se mantém ativo, né? É verdade. Manter ativo. É lógico, tem dia que você quer descansar, que você quer dormir, que você precisa, ok, ótimo, né? Mas Legal. ficar o ócio ou o tédio também te induz a querer, às vezes, a fome, comer de coisa errada, a te deixar com menos energizado. Legal. Tá? Então, assim, combater o ócio e o tédio. Então, às vezes, ficar parado, quanto mais tempo você ficar parado sem fazer nada, às vezes até sem dormir, fazendo coisas que não te construem, não te agregam, né? Pode também ajudar você a perder o ritmo dessa sua performance que você busca às vezes mental ou física, né? Vai lá, faz uma caminhada, coloca um áudio, hoje um podcast, alguma coisa que vai te engrandecer ou te instruir. Brasil, né? Brasil, né? E eu comecei a demorar isso, porque eu também odiava fazer cardio na academia e tal, e aí comecei tornar ele produtivo, tornei né? o cardio produtivo. E hoje em dia eu não faço da hora, porque às vezes eu jogo, então às vezes exagerar também no treino é ruim, né? Tá? Então isso eu já vi os males disso também. Então eu coloco lá, às vezes eu ouço uma aula ou alguma coisa, um documentário. Tô assistindo muito documentário na Netflix, gente, não é só série, é bom para relaxar a mente, ok, mas tem bastante documentário interessantíssimo sobre tudo isso que eu tô falando, sobre intestino, sobre metabolismo, sobre informação de qualidade, porque tem muita informação de não qualidade que a gente vê por aí, não só em rede social, né, nutricionista falando pra você comer besteira o tempo todo, então assim, o médico também te defendendo tu usa o remédio, então assim, procura filtrar aquilo e segue uma linha de pensamento, filtrar aquilo que você acredita que é bom, mas veja como aquilo está funcionando nas outras pessoas, né? E acredita, então às vezes torna o seu pouco tempo, às vezes de relaxamento de atividade física útil, às vezes eu faço
eu assisto ou ouço alguma coisa durante o exercício físico, ou às vezes, até como falei, próximo da hora de dormir, ou se eu acordei muito mais cedo, coloco. Às vezes tem podcast super instrutivo que dura 15 minutos, Legal. tem o são uma hora, Uhum. né? Às vezes Vai é bem ajustando, interessante né? também, e às vezes tá agregando, né? Porque às vezes você não tem tempo de sentar e ler e trabalhar e treinar e fazer tudo. Então, às vezes, o áudio pode ajudar. É verdade. É uma coisa que Excelente, Vitor, excelente, cara. Queria, Aula, queria te agradecer porque, assim, foi literalmente uma aula, né? Foi Eu acho mesmo. que a pessoa que parar e Pra- prestar atenção nesse podcast, tudo que o Vitor compartilhou e planejar, né, para trazer essas mudanças de hábitos, né, pro dia a dia, para sua rotina e realmente aplicar, certamente vai adquirir benefícios aí, né, Uma que eu vida acho que mais não dá nem para saudável, mensurar. mais feliz. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci de falar. Claro, claro, por favor. O que ajudou foi mais também, mais conexão com a natureza e se desconectar, Olha, tá? Então, como sabem, eu também destinei metade da minha vida hoje em dia, eu passo no ambiente da praia, que com legal. sol, caminho, Tá vendo, amor? exerço gratidão, Tá aí na uma dica boa, mudar pra praia mentalidade. também. Não precisa mais, aquilo me dá uma energia, olhar o mar, Legal. pisar na areia, Concordo. praticar o grounding, que é descarregar, pisar no solo descalço, descarregar as energias, e mais conexão também com a natureza, essas coisas, queira ou não, me ajudaram bastante. Então, Olha assim, que às vezes legal. investir um pouco na sua qualidade de vida, diminuir um pouco, tirar um pouco o pé do acelerador pode te trazer mais benefícios, porque às vezes você pisar no acelerador demais pode fazer com que você bata na parede ou bata o carro, Tem né? que saber a Então, hora às de... vezes eu desacelerei um pouco e prosperei, não só física, mas acho que mentalmente, acredito também. Legal. E uma das coisas foi também essa parte de energia, de conectar mais com a natureza, de desprender, desconectar um pouco mais do aparelho eletrônico, apesar de eu também produzir conteúdo digital. Depois de tal hora meu telefone desliga, eu não só toca para urgência, então assim, não olho mais o celular, e acordo e não é a primeira coisa que eu faço, não olho pro celular, nem pro WhatsApp. Vou fazer minhas coisas, vou comer, vou fazer minha atividade física e depois eu pego e olho. Porque às vezes você Legal. já pode começar o seu dia ruim, dependendo da coisa que você olhou no seu celular, e aquilo tira a tua energia. Então, uma dica que eu dou pra vocês: desconecte-se mais de eletrônico, conecte-se mais com a natureza e exercite a gratidão. Legal, Sensacional. legal, Doc. Só para completar o que eu estava falando, na verdade, né, que você não só respondeu as perguntas, mas com muita profundidade, Sim. né, E clareza, né, e na clareza. explicação. E tudo que você falou também, poxa, faz total sentido. Eu acho que para a pessoa poder buscar resultado em qualquer área, né, a questão de ter foco, de buscar construir uma rotina, né, de hábitos saudáveis, e para isso você vai precisar de disciplina, é importante ter propósito, né, e fazer sentido, não ser só pelo dinheiro, se dedicar, óbvio, né, você não constrói nada do dia para a noite, nada a gente vai receber de mão beijada. Então, obrigado por ter compartilhado tudo isso com a gente. Tenho certeza que para quem acompanhou aí foi muito valioso, né, esse conteúdo. Acho que antes Não- de encerrar, eu queria pedir para você deixar onde as pessoas também podem te encontrar, para sim. acompanhar seus conteúdos e Bom, consultar, né? quero agradecer também a atenção, o convite do Dom e da Carol, né, meus queridos aqui, amigos também, e também me acompanham, né, medicamente falando como paciente. E até um parênteses rapidinho, a galera vai ver aí a minha evolução, né? Que a gente vai Carol, começar a falar sobre vamos isso. mostrar a evolução da Carol também. Será? Será? Lá vai. Em quanto Eu entro tempo? na Em mente quanto das tempo? pessoas. Em quanto tempo, Eu Carol? entro na mente das pessoas. Quando é que vai ser antes e depois da Carol? Deixa eu anotar aqui. Amanhã a gente vai fazer a bioimpedância. 2 meses para ela. 2 meses. 2 meses. Carol. Ela que já Pronto. tem bom hábito, né, convive com você. Compromisso público. Ela já- Compromisso público, Vixe, 2 meses. A olha gente só volta, hein, isso. Vitor? Mas continuando essas redes, né? Minhas redes sociais, arroba dr, Dr. Vitor Panic, com CH, Paniche, né, que se escreve. Meu blog está voltando ativo, estava parado, Que então legal. meu site é www.drvitorpaniche.com.br, volta ativo. Tá? Tem uns programas online que a gente está lançando também de controle, o desafio, né, para emagrecimento e depois acompanhamento personalizado para quem quiser, tudo para emagrecimento ou para controle de hábitos. Então, dá uma fuçadinha lá que a gente está lançando agora, fim de janeiro vai ter de novo.
Legal. né? Ah, agradecer aí o convite de todos, estou convidado a seguir minha rede social também, vai ter canal do YouTube, por enquanto só no Instagram e Facebook e o blog, tá? Então, todos convidados aí, quem quiser um pouquinho mais, saber um pouquinho da minha rotina do hoje em dia, tento postar bastante coisa, dica de saúde, dica de mentalidade, dica de alimentação, né? Eu tento estimular vocês, né? Eu tento estimular todo Demais. mundo, porque se eu consigo, se É eu o conseguir, exemplo, eu acho que né? todo mundo pode, todo Exato, mundo é exato. capaz. Você não só fala, mas mostra, né? Vive, Né? vive o que Vive você o prega. estilo de vida. Excelente. Obrigada, gente. Não se esqueçam de também se inscrever aqui no canal para receber os conteúdos semanais. E toda vez que vocês curtem o conteúdo ou encaminham para alguém, ajuda a chegar em mais e mais pessoas. Esse conteúdo que foi tão rico, tão valioso, cheio de aprendizados. Obrigada, galera. Obrigada, Vitor. Aê! Rebentou.